Painel com o professor Marco Aurélio. Olhe, presidente da Ucrânia, por favor, não vou me arriscar a dizer o nome dele. Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky propõe troca de territórios para encerrar a guerra com a Rússia. Vamos entender melhor com ele, que é o especialista no assunto. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia, professor. Muito bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Realmente, o Zelensky está tentando correr nas negociações e está propondo mesmo. Veja só, a Ucrânia invadiu um território chamado Kursk. Se meu russo tiver em dia, né? Por isso que eu não arrisquei, né? Ele invadiu esse território chamado Kursk, mas é um território bem menor do que os territórios que a Rússia já dispõe dentro da Ucrânia, como a região da Crimeia. Então, muito provavelmente, o Putin não vai querer. Putin é o presidente russo. Só que, por que essa pressa em começar a negociar depois de 3 anos de guerra? É por causa dele, Donald Trump. É o seguinte, desde que Trump entrou, ele já deixou claro que quer ter de volta o investimento, ele chama assim, o investimento dos americanos lá na guerra. E ele fala aí o seguinte, ele fala mais, ele já vai enviar, aliás, semana que vem ele vai enviar um encarregado americano para uma negociação, porque ele quer inclusive que hajam eleições lá na Ucrânia. E essa eleição não pode ocorrer enquanto tiver a guerra. Inclusive, preste atenção, tem um detalhe interessante. Enquanto o Trump fala em eleições na Ucrânia, Putin diz que o Zelensky não é legítimo para negociar. Por quê? Porque desde 2002 que acabou o mandato do Zelensky. Já acabou o mandato dele, mas ele não fez novas eleições porque tem lei marcial, está em guerra e tudo mais. Então, dá para ver que há uma dobradinha aqui de argumentos entre Putin, da Rússia, e o Trump dos Estados Unidos. Agora, sabe o que o Trump quer? Trump quer 500 bilhões de dólares, sabe em quê? Em minerais de terras raras. Terras raras é um tipo de mineral que ele serve, é o mineral mais procurado do mundo, né? Um conjunto de minerais. Por quê? Porque eles fazem isso aqui, ó. Os celulares. 60% dos nossos celulares, um pouco mais, é carregado desse material. E esse material é muito difícil, o nome já diz. Então, o que o Trump quer são 500 bilhões de dólares. Ele diz, eu ajudo a Ucrânia, mas a Ucrânia vai ter que me ajudar de volta, né, me dando o controle desse material. Então, a guerra na Ucrânia pode até acabar, mas passa pelos Estados Unidos agora, sem dúvida nenhuma. Olha aí, os Estados Unidos ajudaram a Ucrânia e agora o Donald Trump apresenta a conta. Professor, vamos trazer aqui para o nosso cenário nacional e falar sobre a percepção sobre corrupção aqui no Brasil, que está com um índice elevadíssimo. Então, a população está percebendo cada vez mais a classe política como corrupta, é isso? Quem calculou esse Quem calcula esse índice? É verdade, gente. A ONG Transparência Internacional, há alguns anos, ela já faz esse levantamento do índice de percepção da corrupção. E o que ocorre é o seguinte, é que o Brasil piorou na nota, né? A nossa nota chegou a 34 pontos e nós estamos em 77º lugar de 180 países. Sabe o que é interessante? É que esse é um índice inverso, tá? Quem está em primeiro está bem. Então, quanto maior a nota vai de 0 a 100. Quanto maior a nota, melhor. Nós estávamos com 36, caímos para 34. Quem é que é pesquisado? A Transparência Internacional faz uma pesquisa com especialistas e também empresários que lidam com quem? Com a gestão pública. No caso do Brasil, prefeituras, governos do estado e o governo federal. Então, o índice não é sobre a corrupção diretamente, porque não dá para medir, mas é sobre a percepção de quem lida com os governos, do que eles acham, de como eles sentem que é lidar com a máquina pública. Então, prefeituras, governo do estado e governo federal, melhorem, né? Porque a situação aqui está piorando a cada ano. Esse resultado é o resultado de 2024. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.